Glória a Deus, glória a Deus, Ele merece a honra e a glória, e Ele continua agindo, né? Ele age através de você. Quando Deus traz uma pessoa na sua mente, ora mesmo. Deus traz pessoas, às vezes à noite, né? Acorda a gente, muitas vezes eu acordo à noite, uma pessoa, um nome, ou durante o dia, o Espírito Santo vai te conduzindo a interceder, e esse é o povo de Deus, né? Intercedendo por todos os santos, como diz em Efésios capítulo 6, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e fará por nós, porque Ele é um Deus vivo e amoroso, amém, glória a Deus. Nós, como igreja, né, Comunidade Verbo da Verdade, estamos lendo no mês de fevereiro o livro de Juízes. Livro de Juízes. Livro de Juízes fica lá no Antigo Testamento, logo depois de Josué. Nossa leitura não é sequencial, né, mas, coincidentemente, nós estamos lendo os dois livros na sequência janeiro e fevereiro. E o livro de Juízes, então, é um livro muito interessante, como todos da Bíblia, né? E a Bíblia diz o seguinte: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo, o Antigo, o Novo. Nós precisamos compreender, né, o que é que Deus quer falar através de cada trecho da sua palavra. É muito importante para a nossa edificação completa, porque Deus quer preparar corpo, alma e espírito, amém? Corpo, alma e espírito. Ele pode tratar de todas essas coisas. E a gente tem falado muito aqui, né, sobre as crises, né? A gente tem vivido crises. Eu recebi uma notícia ontem, hoje já recebi do áudio, uma outra pessoa muito próxima, que está com Covid, né, testou positivo. E assim a gente tem visto aí, muitas pessoas já estão sendo vacinadas, minha mãe já foi vacinada, bênção. Foi vacinada na sexta-feira, né? Graças a Deus. E que bom, né? Que os idosos já estão sendo vacinados. Eu não sei qual que é o seu lugar na fila, né? Você já foi ver lá? Não? Não foi ver? Se tiver curiosidade, né, de ver qual é o seu lugar na fila. Eu olhei lá, falei, rapaz, tem muita gente na minha frente, né? Muita gente na minha frente para tomar a vacina. Mas essa é a crise que nós vivemos hoje, a pandemia. A pandemia. E eu estava conversando com algumas pessoas de 70, 80 e 90 anos. Eu tive a curiosidade de perguntar, e uma delas já está com Jesus, que é a Georgette, né? Eu perguntei para a própria Georgette também, nesse ano aí, 2020, que eu visitei algumas vezes. Você viu alguma coisa parecida em todos esses anos de vida? Perguntei para essas pessoas, né? 70, 80, 90 anos, é bastante tempo, né? Nunca vi nada igual, né? Então, a crise que nós estamos passando é algo sem precedentes. Ninguém que viveu 90, 94, 95, 100 anos não viu nada parecido com o que nós estamos vivendo. É uma coisa diferente, né? A crise da pandemia, ela tem gerado muitos problemas de crises e conflitos. Vamos falar um pouquinho de crises e conflitos hoje, ok? Crises e conflitos. E as crises são crises mundiais, né? Às vezes a gente quer culpar alguém, né? O vírus veio de onde, hein? Coitado dos bons e dos maus aí, né? Que a gente fica pensando, né? Caramba, é que nem a gente fala assim, a culpa é de Adão, né? A culpa é de Eva. Se eu encontrar com Eva, cara, né? Mas já aconteceu lá no Éden, né? Quando Deus foi falar, não, foi a mulher que tu me deste. Sempre tem a culpa do outro, né? Então a gente fica pensando, e esse é um dos piores problemas, piores caminhos da solução de conflitos é responsabilizar o outro, né? Quando eu responsabilizo o outro, a chance de eu resolver o conflito, baixa muito, não é verdade? Você já mediou o conflito de duas pessoas? Os pastores costumam fazer isso mais vezes.
Né? Então, se duas pessoas estão em conflitos, você vai mediar. Quando existe a responsabilização do outro, ou seja, foi ele que falou, foi ele que fez, foi ele que provocou, foi ele que fez primeiro, não é assim? Ele pode ser o seu marido, o seu namorado, o filho, a mãe, o patrão, o colega. Né? Eu já trabalhei com mediação de conflitos não só no pastorado. Nós fizemos treinamentos de mediação de conflitos, teatro, mediação. Em escolas, nós fizemos encenações de mediação de conflitos entre pais e professores. Tem isso aí também. O professor, às vezes, já aconteceu com a gente, inclusive até com a Rebeca, né? Às vezes a criança se machuca. Se machuca, né? O pai vai chegar, às vezes pode ser um descuido do professor, não é? O professor descuida e a criança se machuca. O pai vai olhar o filho machucado. Ele vai pensar primeiro se o professor estava com atenção ou não, ou ele vai ficar bravo. Vai ficar bravo primeiro, né? Primeiro ele fica bravo, depois ele pensa quem seria, né? O que aconteceu? Se foi ele que se machucou sozinho, ou se foi, né, um descuido do professor. Primeiro ele vai ficar bravo com o primeiro que ele encontra na frente, que quem é? O professor que vai entregar a criança. Normalmente tem, estou falando em crianças pequenas, né, até 4 anos, mais ou menos. Então, conflitos que podem dar grandes problemas, né, em escolas, em empresas, né. Eu estava lendo sobre isso. Tem uma ONG no Brasil que, na pandemia, cresceu 450% para mediar conflitos de empresas. Na pandemia, aumentou. Cresceu 450%. É bastante, né? Então, o número de conflitos subiu demais. Porque nós estamos cada vez mais difíceis, né? Eu também incluo nisso, né? A pandemia nos gerou várias situações desgastantes, dentro e fora de casa, no trabalho e na igreja também, não é? Porque nós somos os mesmos. Então, tudo isso é um quadro, né? Até nos países, os países também, a ONU, através do presidente, que é um português, você sabia que é um português? Português Antônio Guterres, estimulou que os países diminuíssem os conflitos durante a pandemia, por causa da propagação do vírus. Desde o começo, lá em março do ano passado. Alguns países começaram a aderir. Crises e conflitos na África, no Oriente Médio. Mas as principais potências mundiais hoje não se animaram. E aí desestimularam outros a fazer também o mesmo. Então não é muito fácil, porque conflito depende de interesses. O problema de um conflito é interesses difusos. Eu tenho um interesse e você tem outro interesse. Nós temos um pseudo-relacionamento, mas os interesses não estão batendo. Os objetivos não estão batendo. Aí você tem um conflito. Por quê? Normalmente o conflito, principalmente quando fala em nações, mas quando se fala dentro de um relacionamento, um conflito é motivado por uma palavrinha pequena chamada poder. Aí você fala, poder só tem nos governantes ou no quem tem autoridade. Não. O poder que a gente disputa, às vezes, dentro de um relacionamento, né, de família, um quer ser melhor que o outro, é o poder de ser o mais inteligente. Você já viu isso? Você se julga mais inteligente que o outro, aí você despreza o outro, porque você tem mais e você se vale, às vezes, de um título. Quantas vezes a gente foi mediar e a pessoa se vale porque é mais estudada, né? Porque sabe mais. Isso é um poder que a pessoa acha que tem, né? Eu sou mais que você porque eu estudei mais. Ele acha que tem um poder de
ser melhor do que o outro. E aí existe um conflito. Quando Pilatos falou que podia, né, tinha autoridade para soltar Jesus, tal, ele falou assim: nenhuma autoridade você tinha se do céu não fosse dada. Jesus, ele sabia onde ele estava e qual o objetivo dele. E ele sabia, inclusive, da onde vinha a autoridade de Pilatos. Jesus não estava em conflito. Ele tinha consciência do seu objetivo e do seu papel. Aí não entra em conflito. Deu para entender, queridos? O segredo está em Filipenses 2. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não usurpou o ser igual a Deus, mas tomando forma de servo. Não usurpou significa o seguinte: ele não fez valer o seu poder como Deus para arrebentar todo mundo. Mas ele, como homem servo, ele se submeteu a fazer a vontade do Pai, que era salvar a todos nós. E se ele não tivesse entendido o seu papel, a sua identidade, ele não completaria a sua obra. Não completaria, porque você imagina se Jesus não era para perder a paciência. Algumas vezes Jesus, eu creio que ele teve o domínio próprio, né? Que é o fruto do Espírito. Homens de pequena fé, né? Quantas vezes Jesus chamou a atenção dos discípulos? Até quando, né? Quantas palavras de Jesus assim. Então, conflitos e crises nós vemos diariamente na nossa casa, muitas vezes, no nosso trabalho, os relacionamentos de família. Isso é conflito e crise. Duas palavrinhas, então. Crises e conflitos. A crise, normalmente, é alguma coisa que nos ameaça, ou seja, alguma coisa que está ameaçando a família, a casa, de tal forma que você entra em crise. Medo, ansiedade, depressão, estresse, porque existem muitas ameaças. Diferença de crises e conflito. Claro que estou falando bem objetivamente. Então, a pandemia, ela é uma crise. Por quê? Porque ela me ameaça a minha casa, sim ou não? Ela ameaça com enfermidade, ela ameaça que eu posso ter uma dificuldade de ganhar o meu dinheiro como profissional, porque pode ter menos clientes, dependendo do segmento, sim ou não? Então, há uma crise mundial. As pessoas se sentem ameaçadas com a crise, e muitas vezes essa baixa de disposição vai gerar um conflito, porque eu estou desgastado com as ameaças, e isso me desgasta de tal forma que eu entro num conflito, porque aí eu me sinto ameaçado. Você já percebeu? A pessoa se sente ameaçada, ela não age diferente? Sim ou não? Ameaçado, opa, vou reagir também, eu saio, eu fujo, né? Ameaçado, eu dou um jeito, porque está difícil. Eu faço então de qualquer jeito, e muitas vezes corrompem seus valores por causa da ameaça. A crise testa quem nós somos. A crise testa quem nós somos. Nós precisamos, agora, mais do que nunca, sermos parecidos com Jesus. Amém? Porque aí, se eu entender a mente de Cristo, mesmo diante da maior ameaça da vida dele, de morte, Jesus não foi ali no Getsemane e chorou lágrimas de sangue, ou suor, né? Ele não estava ali sofrendo por nada, ele sabia qual era o sofrimento, o nível do sofrimento, da humilhação. Não é só físico, não é só chicotada, que é bem forte, hein? Você assistiu a Paixão de Cristo, dá para ter uma ideia, né? É bem forte o sofrimento físico. Mas a humilhação, o próprio Deus, Jesus sempre foi Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele 100% homem, 100% Deus. Consciente de que ele estava sofrendo por mim e por você. Não é difícil isso? Consciente de que ele fala assim: basta, acaba da hora. Se ele falasse assim: chega. Você crê nisso? É claro, ele é Deus. Tanto é que quando ele foi preso, ele disse para o soldado, quando Pedro cortou com a espada, né, a orelha de Malco, né? Pedro, não faz assim.
Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos. No comecinho, quando ele estava sendo traído. Ia sobrar nada nem de ninguém, nem do Império Romano, nem de nada, nem de todo mundo que poderia criar o mal de Jesus. Mas Ele deu a sua vida, por isso ninguém tira a minha vida, eu a dou. A minha paz vos dou. Ele entregou a sua vida por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele tinha consciência que Ele veio para isso. João 3,16, o Pai o enviou para isso. Você crê nisso? O Pai o enviou. Deus amou você e eu, o mundo, de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Deu. Ele deu. Não foi pela necessidade. Não foi pela necessidade nossa. Simplesmente foi pelo amor que Deus tinha em nos resgatar. E a consciência de identidade de Cristo é possível para todos nós. A consciência de que você não vai diminuir a sua identidade se você simplesmente se submeter, abaixar a guarda para acertar um conflito. Você não vai perder sua identidade. Se você reconhecer seu erro, se você acertar as coisas na sua casa, com o seu irmão, no seu casamento, você não vai perder a identidade, porque você é filho de Deus, Jesus resgatou sua alma, seu nome está escrito no livro da vida, você tem dons incontestáveis, Deus, uma vez deu os dons, Ele não tira mais. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou para nunca mais voltar atrás, vai depender unicamente de você, da sua decisão de seguir. A sua identidade, Deus criou com ela. O que deturpa a nossa identidade é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vem roubar a tua consciência de quem você é. Vem roubar a consciência de qual é a tua função no corpo de Cristo. Vem roubar a noção de que eu e você precisamos atuar como verdadeiros irmãos, como verdadeiros soldados de Cristo, intercessores, adoradores, ministradores do Evangelho. E diminuirmos, quanto mais possível, qualquer tipo de crises ou conflitos. Vamos ver, por que eu estou falando tudo isso? Abre a tua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Mas caso você nunca tenha tido um conflito, ou você seja uma pessoa tão excelente, que nunca provoque nada com ninguém, pode ficar tranquilo, talvez não seja com você. Sabe que é verdade? Para mim, não é o caso. Porque eu sei que muitas vezes as coisas que como nós trabalhamos a nossa vida, pode causar um conflito. Mas um dos piores conflitos é comigo mesmo. Porque se eu estiver em conflito comigo, com os meus próprios objetivos e a minha consciência com Deus, do meu potencial e de quem eu sou em Cristo, eu posso estar aí sim arrumando conflito comigo e com os outros. E isso é o que mais acontece. Vamos ver Juízes capítulo 6. Juízes 6 fala a história de um homem chamado Gideão. Antes de começar, vou dar um panorama aqui. Quando a gente fala do livro de Juízes, Josué tinha morrido, certo? Josué, ele vem depois de Moisés, ele ajuda a conquistar a terra, né? A terra prometida, o povo se estabelece, mas não tem rei. O projeto de Deus para Israel sempre foi Deus governar Israel, diretamente. Ele é o rei. Esse sempre foi o projeto mesmo. E Deus se revelava através dos profetas e tantas outras pessoas que ele levantava. Porém, Juízes, o povo se prostitui com outros deuses diversas vezes. Deus começa a trabalhar, a agir no meio do povo, e a Bíblia, se você tiver o interesse, espero que você tenha, de ler a palavra, você vai perceber, e o povo voltou a se prostituir, a se corromper com outros deuses. Então vamos ler o capítulo 6. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos...
ele os entregou nas mãos dos midianitas. De novo, por isso que a frase-chave do livro de Juízes é ciclos de falhas. Quem fez panorama bíblico com a gente lembra, né? Ciclos de falhas. De novo, Deus já tinha levantado outros homens de Deus, mulheres como Débora, e tinha voltado. De novo, entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas e cavernas nas fortalezas. Imagina aqui, pessoal, os midianitas dominaram. Existia uma crise ou não? Uma crise, ameaça total. Os caras dominaram. Olha o que eles faziam. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Isso é uma tremenda ameaça. É a mesma coisa que você fala assim: eu vou trabalhar o mês todo, quando eu chegar no final do mês, alguém vem e rouba seu salário. Dá vontade de trabalhar outro mês? Dá vontade? Não dá, né? Aí você trabalha de novo, mais um mês. 7 anos. 7 anos. Trabalha de novo. Chega lá, o cara vem, rouba tudo que você podia comer, e o cara, a nação passando dificuldade. Versículo 5. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Você imagina que terrível isso? As pessoas dependiam extremamente da terra, era tudo, né? Não tinha o mercado como nós entendemos hoje. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Parece que quando aperta o calo, a pessoa clama, e quando, né, solta o calo. Nós atendemos alguns irmãos, algumas vezes, algumas pessoas, né? Eu me lembro muito bem de uma senhora, uma moça, né? Quando a igreja funcionava na Gaivota, faz tempo, no comecinho, né, Lé? A pessoa chegou, falou assim: olha, veio chorando, mal, meu marido sumiu, né? Tinha sumido, saiu de casa, não encontramos meu marido, ele simplesmente saiu, né? Saiu de casa, saiu porque quis, né? Não foi sequestro, nada, saiu porque quis. E a gente ficou orando, acho que uns 15 dias ou mais, né? Uns 15 dias, mais ou menos, orando mesmo. Naquela época a gente orava todos os dias, às 7 da manhã, né? Todo dia, presencialmente, 7 da manhã, orava, e ela ia, né? Ela ia orar com a gente e tal. A Georgette orava com a gente, orou junto. Passou uns 15 dias, o marido apareceu. Foi uma bênção, um milagre, não esperava, voltaram e tal. Ela nunca mais apareceu na igreja. Nem para falar assim, eu queria dar um testemunho, né? Para toda a igreja, agradecer, louvar a Deus. Muitas vezes, a dificuldade leva a pessoa a aclamar a Deus. Mas, querido, amém por isso. Use a dificuldade, não fica na dificuldade apenas, clame a Deus, mas fica na presença, né? Porque se você ficar na presença de Deus, certamente Ele vai evitar, Ele vai te ensinar a não cair mais, né? A fugir das armadilhas, né? Versículo 6. Por causa de Midian, a gente já falou aqui, versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Deus sempre vai nos alertar, né? Quando Ele nos liberta, Ele nos dá orientações.
Não faça isso, vai por aqui, né? Viva dessa forma. E nós devemos levar a sério as coisas que Deus fala. Então, aí sim, aqui vem uma revelação muito importante de Deus, que ele se manifesta aqui nesse versículo 11, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Presta bem atenção nessa frase. Que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, presta atenção nisso. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ou seja, a ideia era driblar os caras. Porque eu sou muito ruim de... Eu não li e não sou muito bom de plantações. Mas é muito provável que a plantação de uva era colhida num tempo diferente do trigo, sim ou não? E aí, ou seja, os amalequitas sabem que não é época de uva. Eles não vão procurar ninguém no tanque de uva. É época de trigo. Então eu vou pegar esse trigo, né? E vou trabalhar num tanque de uva escondido, para que os caras não me vejam. Ou seja, a situação difícil, mesmo trabalhando, tinha que ficar escondido, senão ele ia ser roubado, o trigo ia ser pego. Então, Gideão estava nessa condição, né? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só, a primeira coisa fundamental, né? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara estava lá malhando trigo, escondido, né? Escondido, meio lá pensando, quando é que os caras vão aparecer aqui, eles vão arrebentar a nossa casa, tal. E Deus pega e dá uma palavra para ele. Aí a resposta de Gideão: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Gideão não acreditou muito, não. Ele foi pegar todo o mal que estava acontecendo. Ele fixou os olhos dele na crise, sim ou não? Ele fixou os olhos dele na crise. O Senhor não está conosco, não. Está acontecendo isso, está mal, a situação está ruim. Está pegando fogo. O problema está grave. A empresa está quase fechando. Não tenho mais cliente. Tinha 3 restaurantes, só tem 1. Né? Não é assim? A gente visitou alguns restaurantes que fechou. Alguns não deu para entrar porque fechou. Outro rapaz falou, tinha 2, tinha 3, agora só tenho esse. Está uma mudança drástica na cidade. Mas Deus falou para ele o seguinte: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como Deus estava vendo Gideão, como um perdedor no meio da crise, como é que Deus via Gideão? Poderoso guerreiro. Aí vamos continuar aqui a leitura. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força... Deus nem falou para ele assim, mas olha, o que aconteceu foi... deixa eu explicar sobre a crise, né, e as coisas de Midian, os gafanhotos, vou falar também sobre o trigo. Deus não falou nada disso. Ele voltou para Gideão de novo, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Deus, o anjo do Senhor, quando fala anjo do Senhor, certamente aqui é a manifestação de Jesus mesmo. O anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo se manifestando no Antigo Testamento em alguns momentos. Por isso que ele aceita oferta, por isso que ele é citado como anjo do Senhor. Então, o próprio Deus manifesto ali falava com Gideão. Com a força que você tem, vá libertar. Ele fez um chamado. Quando Deus faz um chamado,
Ele sabe o potencial que Ele te deu. Ele sabe o potencial e tudo que o Espírito Santo já faz em você. Ele que te fortalece no meio da crise, no meio da pandemia, no meio do isolamento, no meio de um mundo totalmente ameaçado, no meio de uma situação difícil na sua casa, no meio de uma situação difícil no seu trabalho. Deus te levanta como um poderoso guerreiro. E se você falar que não sei o que está acontecendo, Ele é contigo. Ele continua conosco. Ele continua comigo e com você. Deus não mudou. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua dissipando as trevas. Quando Ele entra numa casa, Ele traz a paz. Sim ou não? Traz. Eu tenho a bênção de viver isso na minha casa, então eu posso dizer. A bênção. Mas é porque vocês são... Isso é nada, é porque busca a Deus. Porque se eu não buscar, amigo, já era. Não tem mérito nosso. A grande chave é: se submete ao Senhor, querido. Aí você vai receber dele. Amém? Submete. Submete. Submete à vocação. Submete a servi-lo. Submete a servir as pessoas que Ele te manda. Submete a amar, a perdoar. Submete a estar com Ele. E aí você vai viver a paz. Você vai viver a bênção, a restauração, a transformação. Continuar a leitura, nós vamos mais alguns versículos. Versículo 15. Senhor, respondeu Gideão, como posso livrar Israel? Meu clã, continuou ele lá, hein? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Fogo, né? Como Deus tem paciência com a gente, né? Mas como que eu posso? Eu sou um nanico. Eu não sei falar, né? Moisés falava isso, né? Não sei falar, como é que eu vou libertar, né, o povo do Egito? Essas coisas continuam, mas fique com os seus ouvidos abertos, porque Deus, quando chama, Ele capacita, Ele sustenta, Ele envia, Ele abençoa, Ele unge, Ele vai com você. Você acha que eu sabia falar? Ainda não sei, né? Mas tinha coragem de falar nem 5 minutos na frente. Quem nos leva a ministrar a salvação, as palavras, seja para um amigo, seja para 5 pessoas, seja para 1.000, para 10.000, é o Espírito Santo de Deus. E quando você se coloca, Ele vai te levando, Ele sabe o que é melhor. Filipe foi levado junto de uma carruagem, certo? Ali tinha algo para ser feito. Uma carruagem. Deveria ser alcançada por alguém que foi transladado. Olha que coisa incrível, né? Deus colocou ele lá. Fala do meu nome aí para esse eunuco. Pode ser para uma pessoa. Se for aquela pessoa que Deus quer que você fale, essa é a maior missão que você tem. Amém? Seria a pior missão você inventar um número na sua cabeça para você aparecer como o maior evangelista. Aí é um problema. Mas se Deus te deu uma missão de seja um. Se Deus colocou esse grupo na Verbo da Verdade, é esse grupo que o Senhor quer abençoar. Você que está em casa também. Deus quer abençoar você, a sua vida, e você que entrou hoje. Eu creio. Isso não é porque eu estou falando, irmãos, isso é ação do Espírito. Eu também sou alcançado pelos louvores, pela oração, pelos testemunhos, pelo aperto de mão, não tanto, né? Já estou dando exemplos antigos. Aperto de mão, abraço. Um toquinho, né? Estou velhinho. Mas amém, olhos nos olhos, para que o Senhor faça a sua obra. Então, por que nós estamos... Vamos até mais um pouquinho só para a gente terminar a leitura aqui. Faltam apenas alguns versículos. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem.
Ouvir isso de Deus é forte, né? O cara está lá se escondendo no tanque de uvas, todos 7 anos sendo bombardeado, não tem nada, não tem um canivete, né? Vamos dizer assim, né? Tem um canivete para lutar. Deus fala assim: eu vou te dar, vai ser que nem só um homem. Versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e o coloque diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Vou parar por aqui. E ele fez a oferta, foi uma coisa muito diferente. O anjo tem todo um... Essa história, a leitura é mais longa, né? Eu vou citar um pouco da história e você pode ler depois. Então, a primeira coisa, querido, que aqui também nós temos uma nação ameaçada, uma crise instalada, uma ameaça para todas as pessoas, assim como nós temos vivido hoje. Nós temos vivido uma ameaça que está sobre o mundo, em relação a enfermidades, em relação a relacionamentos. Há uma ameaça financeira também, há uma ameaça instalada. Mas o que Deus trabalha, Ele chama pessoas, Ele trabalha a partir de alguém, de um indivíduo, de uma pessoa, de você. Deus chama nós, cada um de nós, para trabalharmos como seus guerreiros, como aqueles que vão lutar, não mais como naquela época de Gideão, fisicamente de verdade, espada de verdade, sangue de verdade. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, Efésios 6:10 em diante. Nossa luta é sim, porque quando nós entendemos a nossa identidade, como Deus estava trabalhando com Gideão, você é guerreiro, eu estou com você, eu te chamei, eu quero livrar Israel. Quando nós entendemos o caráter de Deus e percebemos quem Deus é, nós começamos a entender melhor quem nós somos. Nós precisamos da revelação de Deus, nós precisamos compreender essa revelação de Deus cada vez mais. Entender que Deus se revela fortalecedor, Deus se revela libertador, que a nossa mente precisa ser quebrada, toda ação exagerada da crise, preocupação extrema, ansiedade extrema, estresse extremo. O medo calculado é saudável. Medo, não sei se é a palavra, mas cuidado, né? Tem que ser prudente. Graças a Deus aí estamos tomando os distanciamentos, todos os protocolos, mas nós estamos falando de uma crise que está balançando as emoções, que está chacoalhando os relacionamentos. Nós precisamos atuar como guerreiros de Deus, para trabalhar na nossa casa e também para aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Amém? É possível, porque Deus está conosco. É possível. Começou lá Gideão, Deus levantou Gideão. Deus levantou um homem. Deus chama líderes. Deus chama pessoas. Deus chama famílias. Deus levanta pessoas. Por isso, muitas vezes, você fica esperando do outro, né? Enquanto meu marido não for espiritual, enquanto o pastor não for ungidão, que eu vejo assim, muitos milagres diferentes na igreja, eu não vou acreditar. Enquanto os diáconos, enquanto o ministério dos adolescentes não for, o teatro, né? Cadê o teatro? O teatro é uma bênção aqui nessa igreja, né? Estão sentindo uma falta violenta, né? Fica esperando. Não, Deus chama você com a força que você tem. Começa a orar pela tua casa. Com a força que você tem, ora pelos adolescentes. Quando chegarem mais jovens, eu penso, eu estava falando com o Maurício hoje, né? Eu sei que eles não pensam assim, viu? Aqui estão cada guerreiro aqui que eu vou te falar, viu? Essa igreja é de guerreiro. Mas a gente precisa lembrar que é guerreiro, porque Satanás quer te jogar para baixo. Em nome de Jesus, não. Você não é
perdedor. E não estou falando um triunfalismo aqui não, tá? Não é triunfalismo para falar só que ganha a vitória. Eu estou dizendo para você se manter firme, principalmente com a identidade, porque o cristão, o guerreiro, ele sabe passar pelo sofrimento. Eu não estou falando de não ter sofrimento, mas como é que você passa pelo sofrimento? Como é que você passa pela crise? Como é que Deus vai te usar no meio da crise? A saída de Gideão não foi fácil, não foi instantânea. O anjo não falou assim, agora já morreu todo mundo, tal, Gideão assume o reinado, já abre um trono, né? Isso é Hollywood, nem Hollywood não faz isso, né? Mas, não, Deus simplesmente fortalece alguém que vai estabelecer a vontade de Deus na nação, na família e tudo mais, né? Então, Jesus ele não veio acabar com o sofrimento, mas ele veio se revelar no meio do sofrimento. É diferente, sim ou não? Jesus não veio acabar com o seu sofrimento, mas ele veio se revelar a você, veio se manifestar a você no meio do sofrimento. Então, quando ele se manifesta, você vai entender quem é você, qual é a sua postura ideal, e aí você mesmo vai trabalhar os conflitos na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, até com Deus, porque tem muita gente com crise com Deus, conflito com Deus. Gideão estava mais ou menos assim. Irmãos, eu queria pensar com você que 7 anos, aquele povo estava adorando Baal. Estava adorando Baal. Leia esse capítulo todo. Mas sabe o que acontece depois disso? Deus levanta Gideão com 150 mil homens, ele sai arrastando todo mundo, foi isso? Quem leu o texto já? Primeiro tinha 32 mil homens, é bastante, hein? E foi cortando. Deus falou para ele, né? Ó, é muita gente. É muita gente. Fala o seguinte, quem tiver com medo, fala para ir para casa. Não precisa, eles vão ser beneficiados pela vitória, mas não vai lutar não. Fica em casa. Está com medo de guerrear? Só nessa, se não me engano, acho que foi 22 mil, né? Foi assim, um absurdo de gente. Cortou 2/3 de homens, só perguntando, você está com medo de lutar? Sim, sim, sim. Né? Está com medo? Depois ele falou assim, vai lá no rio, pessoa que lamber, né, a água, pegar com a mão, quem pegar com a mão, esse daí são os que vão com você. Só 300 pessoas, 300 homens foram com Gideão para a batalha. É impressionante. Deus não precisa exatamente das forças que são lógicas para que você vença. Ele precisa da dependência dele. Se eu estiver na dependência de Deus, não importa qual é o conflito ou crise, Ele estabelece. E a primeira pessoa a ser alcançada é você e eu. Não adianta passar para o outro. Deus está trabalhando comigo e com você. Quem é você? Quem é você? Você já se perguntou? Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante de Deus? Sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A novidade de vida vem de uma palavra que me instrui para viver de novo. Não é de um culto que eu vou no domingo e saio do mesmo jeito. Não, é de uma palavra que tem que mudar a minha vida. Para quando eu for fazer algo, tem que ser diferente. Você não pode fazer as coisas do mesmo jeito. Não vai vencer mediante desse jeito. Satanás é ardiloso.
Se você continuar comprometido com o pecado, você vai continuar sendo roubado. Para. Amém? Você não veio aqui para voltar igual, sim ou não? Eu também não. Precisamos agir diferente. E sabe o que aconteceu com Gideão? A primeira coisa que Deus pediu, eu nem tinha separado esse texto, mas eu estou lembrando aqui, vamos ver se eu acho rapidamente aqui. A primeira coisa que ele não foi direto lá para Midian, sabia? Gideão não foi direto para vencer os... Ele teve uma tarefa antes. Ó, versículo 20. 19. Gideão foi para casa, preparou o cabrito, e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, e pôs a carne num cesto de caldo de uma panela, trouxe e ofereceu ele sobre o grande árvore. O anjo do Senhor disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, presta atenção nessa parte: separe o segundo novilho do rebanho. Já tinha oferecido um para o próprio anjo do Senhor. Separe o segundo novilho do rebanho e de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. Olha só, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá que está ao seu lado no altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça segundo o novilho o holocausto com a madeira do poste sagrado e tal. E Gideão fez isso. A primeira coisa que ele tinha que fazer não era com os inimigos, era aonde? Dentro de casa. A primeira coisa que nós temos que fazer não é, talvez, algo que está lá, né? O inimigo lá fora. Não. Algo mais importante que ser feito é a adoração sincera a Deus. O meu coração não pode estar dividido. Precisa estar inteiramente dedicado a Deus. 7 anos adorando Baal, o próprio pai, e ali a lógica patriarcal, Joás, era um tipo de um comandante de comunidade. Provavelmente, Gideão fazia meio que parte daquilo ali. Deus se revelou para Gideão para ele quebrar a idolatria da vida dele e da família dele. Tanto é que depois, quando ele quebra à noite, ele vai à noite, ele derruba o altar do Baal, faz o sacrifício. De manhã o pessoal da vila lá, né, da comunidade, aparece e fala: quem fez isso? Aí descobriram que era Gideão. Falou: nós vamos matar Gideão. Aí quem sai? O pai dele, Joás. Fala assim: não, Baal tivesse, se ele fosse Deus mesmo, tinha que se defender. Não vai atacar ninguém, não. Chega de... né? Eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico imaginando o seguinte: existia sede em alguém ali em Israel, a família de Gideão, de Joás, estava com sede do relacionamento verdadeiro, estava idólatra, sim, mas eles precisavam ser libertos. Muitas vezes nós estamos ali meio entorpecidos pelo engano de Satanás, no meio de crises, medos, e vivendo um momento terrível na vida. Não sei o que você está vivendo, você que está nos assistindo, talvez acreditando em alguém que pode fazer algo por você, acreditando em pessoas, acreditando em ídolos, em entidades espirituais.
que você acha que vai fazer alguma coisa na sua vida, é a primeira coisa que precisa ser derrubada, porque o único que pode dar algo realmente permanente e eterno é Jesus Cristo, o Senhor. É o único. Por isso eu preciso derrubar. Se eu acredito muito na minha força, no meu poder, e eu estou me valendo do meu poder para me valer em cima do meu casamento, do meu trabalho, de todas as coisas que eu me relaciono, talvez esse seja o pior problema que você está vivendo. Você tem que desistir do seu poder, das suas forças. Confia no Senhor. Amém? Confia nos valores de Deus. Abaixa a guarda. Derruba o seu orgulho. Quebra esse poste sagrado. Quebra esse altar. O pior altar é o altar do eu mesmo, né? Louvado seja eu, né? O pessoal fala. Bendito seja a mim, louvado seja eu. Como dizia aquela música antiga, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Né? Só os mais antigos. Quem lembra dessa música vai declarar a idade, mas tudo bem, pode levantar a mão. Amém, já sei quantos anos você tem e tal. Brincadeira, irmãos. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Oh. Pior que o cara revela uma verdade, né? Quebra esse poste sagrado. Quebra assim. Pega uma marreta, quebra o seu orgulho e coloca-se como uma pessoa de Deus. Amém? Coloca-se como uma pessoa de Deus. Sabe qual é o problema do conflito? É outra palavrinha chamada disputa. Quer disputar, né? Quer disputar. Quer disputar quem é mais bonito, quem é mais rico, quem é mais tem um status melhor, quem é que tem quem é mais espiritual, né? Tem essa disputa também, tem. Conta uma bênção. Eu estava numa festa uma vez, aí estava feliz da vida, não sei quem lembra um tempo atrás. Nós consagramos acho que 2 ou 3 crianças pequenas na igreja. Foram 2 ou 3. Eu sei que tinham 2 ou 3 bebês e nós oramos no altar, lá na Guainumbis. Eram 2? Não lembro agora. Eu sei que acho que era a Lorena, 2, né? A Lorena, não, Rafael. Sei que tinha 2 crianças. Eu estava feliz, né? Uma igreja pequena. Aí comentei, tinha outros pastores, acho que de outro estado lá que estavam na festa. Aí eu falei, nossa, foi uma bênção ontem, né? Estava no culto, nós consagramos 2 bebês. Aí a pessoa falou assim, que é um pastor também, 2 bebês? Essa semana nós... Ô fulano, quantos que nós... Essa semana foram 50? Eu falei, poxa, bênção, né? Mas eu senti falta só dele celebrar os 2, né? Que eu comentei. Senti falta mesmo, né? Porque não era bom celebrar também os 2? Então tem coisas que não ajudam, não é verdade? Não ajuda. Naquela hora esfriou o assunto. Falei, nossa, se eu for falar mais alguma coisa, né? Se eu falar que eu evangelizei 2 e foi um que se converteu, vai ficar, né? Nossa, foram 1000 semana passada. Então, cuidado com o orgulho, até espiritual. Então, eu quero ser mais espiritual. Então, né? Não precisa, deixa Deus brilhar, deixa Jesus aparecer. Ele deve brilhar no seu casamento, deixa Jesus brilhar. Pode perder a razão, entre aspas, né? Não precisa. A disputa atrapalha a mediação de conflitos. Tem hora que você tem que simplesmente abrir mão. E não é para passar em cima das suas costas, mas é porque você tem consciência de quem você é, de você é um intercessor na sua casa, que você vai levar com amor. Amém, queridos? Serve para os namorados também, viu?
e noivos. Sim ou não? Serve para todos. Pais e filhos. Então, o que acontece? Aqui, no meio de uma idolatria terrível, a primeira coisa, Gideão, antes de você guerrear, primeiro, resolve na sua casa, lá na casa do seu pai, tem um ídolo. Eu quero que se quebre aquilo ali. Chega, eu é que quero reinar. Para com a idolatria. Certo? Então, procura entender de Deus. Existe alguma coisa que eu preciso tirar da minha vida, porque não está colaborando com a minha vitória, eu preciso tirar. O que é que está tomando o lugar de Deus? As suas opiniões? As suas críticas? As suas ideias? Se submete a Deus. Todo entendimento tem que ser submetido a Deus. É possível isso, irmãos? Está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Eu gosto desse texto. Levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É possível. É só ore isso. Não ore apenas por necessidades. Nós vamos começar um jejum. Não ore apenas por necessidades. Ore para que a sua mente seja cativa à mente de Cristo. Ore para que Deus te ensine a orar. Se submeta ao Senhor, e Ele a seu tempo te exaltará. 1 Pedro. Amém, queridos? Então, pense nisso. Se você submeter ao Senhor, você vai ser usado como Gideão, sim. Na proporção, na forma como o Senhor vai desejar usar, com os teus dons, com a tua forma de agir. E para a demanda que nós temos hoje, nós temos muitas demandas de conflitos, crise de todos os tipos. Então a palavra que eu tenho para ministrar nessa manhã, querido, é que Deus, Ele continua fortalecendo o seu povo para vencer as crises, para vencer os conflitos, a partir do meu mesmo. E a primeira coisa, eu preciso estar debaixo da graça, buscando o Senhor. Muitas vezes o problema é como aconteceu com Gideão. A nossa mente está tão absorvida durante tanto tempo, com o medo, com a ansiedade, com o orgulho, com as obras da carne, que você vai na igreja, vem, a coisa continua, seu pensamento continua daquele jeito, rancoroso, vingativo, provocador. Você continua daquele jeito que não consegue estar em paz nem com você mesmo. Precisa buscar mais. Aproveita esse jejum que nós vamos fazer. Entra de cabeça, mergulha, vai para a palavra, ora, acorda mais cedo, vai de madrugada, busca mais e ora: Senhor, eu quero que todo o altar de Baal saia da minha mente. Pensamentos maus, pensamentos pessimistas, qualquer tipo de coisa que está destruindo a minha vida. Julgamento sem medida. Julga todo mundo. Todo mundo é problema. Sim ou não? Todo mundo. Aquela história dos dedos, Aponta um, tem três, Assim, Tem três apontando para você, Como é que é? Não julgueis para que não sejais julgados. Se absorve, vai para a palavra, deixa a palavra dominar a sua mente. Quanto mais você mergulhar, mais você vai estar preparado para a hora do conflito, para a hora da crise, para a hora da ameaça. Porque aí Deus é contigo, se prepara adorando a Deus, percebeu que o anjo do Senhor vai lá e adora. Gideão ainda fez prova de Deus, vou colocar a esponja para fora, se tiver molhada, Se a grama estiver seca, se estiver molhada. Gideão estava preocupado se realmente Deus... Aí Deus ainda fala, está percebendo, enfim, a dúvida de Gideão. Falou: vai lá, escuta o que os caras estão falando lá no acampamento inimigo. Aí ele vai lá perto da tenda. Aí o cara fala para o outro lá, E Gideão escutando.
sonhei essa noite, vinha um rolo de cevada, alguma coisa assim, né? Vinha um rolo de cevada e derrubava o nosso acampamento. Só pode ser a espada de Gideão, que Deus deu a vitória para ele. O inimigo falando isso, o que acontece? O que Gideão pensou? Deus me manda aqui para ouvir isso ainda. Voltou e falou: Deus já deu a vitória, meu. Vamos lá, vai. Só faz o seguinte, todo mundo, jarro na mão, tocha, né? Vai quebrar, vai fazer assim. Três, fez a estratégia, age, tem que agir. Tem que agir. A fé tem que ser prática. Não adianta pensar que vai, né? O anjo que vai fazer. Não, Deus deu o privilégio de você participar. Então vai, faz, põe em ação. E perceba, o Senhor ministra, quando você vem para o culto, Deus ministra através do louvor, da adoração, da palavra, você lê, você, né, ouve. É um encontro, é um momento de desafio, mas é necessário que você percebeu que Deus está trabalhando na sua vida, começa a agir, vai destruindo os altares, vai quebrando as coisas que te desviam do Senhor, vai ajustando as coisas no seu relacionamento com Deus. Ele vai te fortalecendo para afastar o inimigo. Satanás é oportunista, usa pessoas mesmo, usa situações, mas você se levantando, você vai agir em nome de Jesus com a guerra espiritual, vai se posicionando, jejum, oração. Amém, queridos? Eu creio, se levante como um guerreiro. E não é que você não vai ter problema, eu sei que tem. Mas mesmo no sofrimento, Deus se revela, se manifesta no meio do sofrimento. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus. Quero desafiar você que tem vivido uma vida com muitos conflitos, crises, tem percebido, tem tido aí, a partir da pandemia, das dificuldades, tem vivido momentos talvez agitados, preocupados. Nesses últimos dias, né, os últimos tempos, nós teremos situações difíceis mesmo, mas a nossa alma precisa estar trabalhada para que através do sofrimento nós possamos revelar a paz do Senhor e não o agito, a preocupação e a inconstância. Por isso, nessa hora, eu gostaria de orar por você. Você, poderoso, poderosa guerreira, poderoso guerreiro, para que você seja como Gideão, manifeste aquilo que é necessário na sua casa, quebre os altares que se levantaram e comece a agir em nome de Jesus. Amém? Se você deseja, fica de pé onde você está. Eu quero orar mesmo onde você está. Não vamos isso, onde você está. Amém? Se você quiser, só fique de pé. Aleluia. Põe a mão no teu coração, você que ficou de pé. E creia. A obra não é nossa. A obra é do Senhor. Creia. Senhor, nós colocamos esses teus filhos que estão se levantando. No nome de Jesus, eu coloco agora, para que eles sejam como Gideão, se manifestem, Senhor, nessa geração, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus, eles tenham a coragem como teve Gideão, para quebrar os postes sagrados, qualquer coisa que se levanta que não seja do Senhor, que esteja separando ou tomando o lugar da adoração a Deus, seja quebrado agora no nome de Jesus, e que o relacionamento com Deus seja um marco na vida desses teus filhos, para que eles se levantem, Senhor, num relacionamento profundo, Senhor, de adoração, de busca, de conhecimento da palavra, para que eles se empunhem a espada do Espírito, Senhor, o capacete da salvação, que eles empunhem, Senhor, a armadura de Deus, para resistir no dia mau, estabelecer a Tua vontade. Nós liberamos o Teu Espírito Santo, Senhor,
enche os teus filhos, para que eles sejam poderosos guerreiros, guerreiras, nesse tempo, Senhor, de ameaças no mundo, de crise. O Senhor levante os seus guerreiros, para começar nas suas casas, e possam abençoar a nação, e até mesmo o mundo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus abençoe a tua vida, querido. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Amém. Palavra abençoada nessa manhã. E para continuarmos, então, na presença do Senhor, nós vamos agora para os dízimos e ofertas. Outra parte importante do culto, né? A nossa forma de... Eu sempre penso assim, que os dízimos e ofertas, eles são uma forma de a gente mostrar para nós mesmos que o dinheiro, ele não comanda a nossa vida, que a gente consegue obedecer a Deus separando 10% do que a gente ganha. É uma forma da gente falar assim, para mim mesmo, né? Eu penso assim, o dinheiro que eu tenho, ele não me comanda, ele não é meu senhor. O dinheiro que eu recebo do meu salário, do trabalho que eu faço, ele não é tudo para mim. Então, eu vou separar 10%, como a Bíblia diz, e vou entregar para o Senhor. Porque esse dinheiro, quem é o meu Senhor é Deus, não o dinheiro. Então, eu separo 10% e entrego para o Senhor, porque eu obedeço a Ele. Porque, para mim, vale mais obedecer a Deus do que ter os 10% na minha conta. Então, eu, Rebeca, penso dessa maneira, né? Estou compartilhando com vocês a forma como eu penso. Eu penso dessa forma, é melhor obedecer, como diz a Bíblia, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu prefiro obedecer a Deus e mostrar para mim que o dinheiro não me comanda, ele não é meu Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Malaquias 3:10, a partir do versículo 10. Malaquias 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor já nos diz aqui que nós, obedecendo a Ele, Ele nos abençoa. Não é uma troca, eu não dou dízimo para receber bênção. Mas é uma coisa, Deus me abençoa quando eu tenho uma vida de obediência a Ele. Essa que é o raciocínio. Se eu tenho uma vida de obediência ao Senhor, Ele me abençoa, porque as bênçãos de Deus seguem aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que têm uma vida de obediência ao Senhor, as bênçãos de Deus seguem. Você não precisa eu vou fazer isso só para receber alguma coisa. Então, pense nisso quando você for dar o dízimo, quando você vier aqui orar, quando você estiver na dúvida se dá o dízimo ou não. Pensa nisso, o dinheiro não me comanda. Ele não é o meu Senhor, então eu vou separar 10% e vou entregar para Ele, como uma forma de obediência. Como diz aqui, tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus. Depois você me fala se faltou alimento na sua casa. Fala para mim depois. Então Deus, Ele abençoa aqueles que obedecem. Se mantenha firme, obedeça ao Senhor. Traga o seu dízimo, por obediência, de coração aberto. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, de mostrar, Senhor, que o dinheiro não é o nosso Senhor. Não é Ele que comanda a nossa vida, não é Ele que comanda nossos pensamentos. Apesar de ser algo tão importante para nós, porque precisamos pagar contas, porque precisamos ir no mercado comprar alimento, ou na farmácia comprar um remédio. Mas, Senhor, ao entregar esse dízimo, esses 10%, nós queremos dizer que nós dependemos de Ti para essas coisas. Que nós não dependemos do dinheiro, mas nós dependemos de Ti. E como diz a Tua palavra,
Vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Então, Senhor, queremos entregar como forma de obediência. Como forma de obediência a Ti. E crer que o Senhor vai nos abençoar. Que não vai faltar comida, que não vai faltar o remédio, que não vai faltar seja o que for. Nós entregamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento que podemos exercer a obediência, Senhor, nos dízimos e ofertas. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando e sustentando cada família, Senhor. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego. Aqueles que precisam, Senhor, vender mais, Senhor, para conseguir o seu salário, que vendam. Aqueles, Senhor, que precisam até melhorar o relacionamento no trabalho, Senhor, que melhorem para não serem demitidos. Aqueles, Senhor, que estão buscando uma promoção, Senhor, que o Senhor abençoe-os e abra as portas, se assim for da Tua vontade. E, Senhor, que o Senhor coloque sempre em nosso coração esse desejo de Te obedecer, Senhor, em tudo, inclusive com relação ao dinheiro, Senhor, para que sempre possamos ter isso em mente. Não é o dinheiro que nos sustenta, não é o dinheiro que manda em nossas vidas, mas é o Senhor. E nós Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos campanhas, né, que nós queremos esclarecer aqui para os irmãos. Nós já preparamos nossa campanha de jejum e oração, que começa amanhã. E nós temos algumas orientações em relação à campanha. Mesmo você que está conosco pela internet, só aquelas pessoas que se empenharem, né, se dedicarem no jejum e oração, que vão receber. Eu vou pedir para a Renata fazer dessa forma. Ao invés de mandar no grupo, vamos mandar para as pessoas que se candidatarem aí, né? Estou fugindo o nome aqui. Se comprometerem, ok? Então você vai receber no seu WhatsApp a campanha de jejum, tá? A campanha de jejum vai durar 21 dias. Nós temos várias formas de você fazer o jejum e oração. Uma forma boa que eu entendo, para você não ficar muitas horas sem comer, é o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel, se você fizer corretamente, você vai
se alimentar bem, né? Com verduras, legumes. A gente normalmente come ovos e derivados de leite também. Nós não comemos carnes nem doces, tá? Só para você entender. Existem muitos entendimentos. Nós não vamos entrar nesse mérito, senão não acaba nunca, né? Esse mérito do entendimento de que Daniel comia, né? Aí você vai longe nesse. Então é uma questão de entendimento. Nós entendemos dessa forma, tá? Então nós jejuamos doces e carnes. Nós comemos derivados do ovo e do leite também, certo? Lógico, vai evitar delícias, né? Essas coisas que te são mais do prazer de comer, né? Doce e tal. Essa ideia que você corta. E também as carnes. Então, parece que é fácil nos primeiros 3, 4 dias, né? Depois você precisa de um pouco de disciplina, de organização, e a ideia é que você tenha dependência de Deus. Então, o jejum de Daniel é fundamental. Agora, você não consegue, tem dificuldade, tem um problema, tal, tira uma refeição. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, depende do dia aí, da forma como você organiza. Tira uma refeição que você é importante, o café da manhã, o almoço, a janta, e aí você jejua. E nesse tempo é importante que você ore. Por isso que tem os pedidos, né? Que já foram organizados. Você vai receber todo um roteiro para você orar, tá? Então, principal foco do jejum é a busca, santidade, separação da sua vida com Deus. Nesse momento de separação, de santidade, você intercede também, certo? Então, o jejum é para santificação, busca mais profunda do Senhor, né? Da palavra, da tal. E aí, nesse momento, você intercede também. Então, é importante que você esteja, né, nesse foco aí, tá? É importante que você manifeste se você quer participar do jejum, da oração. Então, a Renata, que é nossa líder dessa área de intercessão, preciso que você fale com ela. Tudo bem, Renata? O pessoal fala com a Renata, então. Você pode pegar quem está presente aqui, já fala com ela. Quem não está presente, manda mensagem. Pode mandar no grupo, manda direto para a Renata. E vocês vão receber, então, diretamente. Quem quer participar do jejum de oração, nós vamos fazer isso agora. Eu quero orar agora. Quero consagrar esse início do jejum. E nós temos também, são duas coisas, né? Vou pedir para a pastora Leia trazer aqui. Deus nos deu uma direção, são coisas diferentes, o jejum e a oração, e também esses são vidros de óleo de unção. Então, qual que é a ideia do óleo? Nós vamos ungir as casas. Não nessa quarta-feira, presta atenção quem está em casa, não nessa quarta-feira, na outra. Por quê? Aqueles que estão em casa, que quiserem também participar da campanha, nós vamos enviar. Ou tem, às vezes, algum que conhece, mora perto, vizinho, mas tem que se manifestar. Eu quero participar da campanha e dar unção na minha casa. Se tiver muita dificuldade, a gente vai enviar de outro jeito. Alguém vai levar até a sua casa, quem está em casa. Então, não nessa quarta-feira, na outra. Quem está nos ouvindo, não, domingo que vem eu estou aí, eu pego o óleo, né? Tudo bem. Ou se você já quer participar, já leva hoje uma pessoa de cada casa, fica de pé se você quer participar dessa unção. Vai ser para a gente orar, você vai consagrar a sua casa. Nós recebemos esse entendimento em função de toda essa dificuldade que a gente está vivendo aí na pandemia. Quem quer participar, pode. Isso, a pastora Leia vai entregar, então. Pode, claro. Amém. Também quero participar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Maurício. Glória a Deus. Se você ouviu esse vídeo depois, ou está na sua casa, não fique preocupado. Nós queremos que a maior parte, ou todos os irmãos que quiserem, é lógico, né, possam participar. Tá? Não é uma... Gente, a questão da unção
ela está muito clara na Bíblia, quando a gente fala em consagrar, né? Deus fala para Moisés consagrar os elementos, né, ali do templo, da tenda na época, né, e tal, e essa questão da consagração, como foi na época do Egito, né, que foi ali o sangue do cordeiro no umbral da casa. Nós estamos tendo esse entendimento, que devemos orar com mais intensidade. Não nessa quarta, na outra a gente já vai ter uns 10 dias de jejum e oração. E aí nós vamos estar orando e abençoando as casas, tá bom? Então, Deus nos deu esse entendimento para mim e para a Leia, para a gente poder estar junto com vocês orando. Vai ser um dia à noite, uma quarta-feira à noite. Então, nós vamos entrar via internet, a gente vai ministrar uma palavra e cada um vai estar ungindo sua casa, tá bom? Esse é o entendimento que nós tivemos. Agora, você que quer participar do jejum. Então, agora foi para cada família. Agora, independente da família, né, você que quer participar do jejum, fique de pé aqui, eu quero orar com você que está aqui. E você que está em casa, fica de pé também. Eu vou orar. Não dá para saber, né? Mas é muito importante que você fique de pé, se coloque, quero orar agora, né? Pedir que o Senhor nos dê esse momento precioso com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido tão poderoso, tão amoroso conosco, e nós consagramos agora, Senhor, o jejum a Ti. A partir, Senhor, de amanhã, nós como igreja, como comunidade Verbo da Verdade, parte do Teu corpo, Senhor, nos separamos em jejum e oração, para Te buscar, para nos santificar, para estar realmente aos Teus pés. Nós queremos, ó Deus, estar perto de Ti, Te conhecendo mais. Abençoa esse momento de jejum, fortalece a cada um daqui da Tua igreja, para que estejam firmes, ó Deus, e recebam, Senhor, da Tua palavra, recebam, Senhor, possam perceber a Tua voz, e sejam abençoados nesse tempo. E nós também consagramos, ó Deus, esse óleo de unção, que ele seja símbolo do Teu Espírito, para consagrar as casas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar. Será que eu falei tudo? Assim, temos mais uma coisa só. Estamos acabando já, irmãos. Nós tivemos uma reunião do administrativo, né, do conselho administrativo da igreja nessa semana, e nós vamos ter, eu vou estar falando mais alguns domingos, né, mas nós estamos em fase de mudança, né? E até maio nós queremos estar saindo, o prédio aqui foi vendido, vai ser demolido, tem todo um processo aqui desse prédio, e nós vamos precisar achar outro lugar por aqui. Então, eu gostaria que você começar o jejum, começa a orar. Nós vamos fazer uma campanha de 12 meses de uma oferta alçada para a mudança do aluguel. Como é que funciona a oferta alçada? Meu dízimo é R$100. Eu quero dar R$50 de oferta alçada, ou seja, o meu dízimo eu continuo comprometido, mas eu quero dar durante um ano, 12 meses, eu vou ajudar a igreja com fidelidade, com um valor extra, para a gente poder se organizar e fazer a mudança. Tá? Então, nós, muito raramente a gente faz campanhas assim, mas nós entendemos que essa seria uma das únicas formas que a gente poderia se organizar melhor e fazer isso. Então, antes de falar em número, alguma coisa, vamos orar, né? Vamos buscar Deus. Domingo que vem a gente fala de novo e aí a gente começa a trabalhar essa campanha. Amém? Agora os avisos. Hoje já voltaram aos vídeos do Ministério Infantil, né? Então, você que está assistindo, que tem o filho, você que está aqui, já aproveita e mostra o videozinho, assiste com seu filho, né? É importante, né, tia Raquel? Que os pais assistam junto para acompanhar, para também estimular, né, que a criança assista e participe. Amanhã, né, já foi falado, vai começar a campanha de jejum e vai ser enviado o boletim de oração do jejum no grupo, hoje no final do dia. Tá? Então, hoje no fim do dia, vou enviar o boletim de oração, são os motivos para a gente orar. Escola de Ministérios começa dia 2/3, às 8h30. Detalhes e link para inscrição no grupo. Então, no grupo da Convv, lá no WhatsApp, vai ter o link de inscrição para fazer. O tema é submissão e autoridade e submissão. O tema desse módulo de agora,
da Escola de Ministérios, tá? E os outros avisos e programações estão no boletim eletrônico. Não sei se vocês têm acompanhado, mas está bem legal o boletim eletrônico. Então, tem a parte da mulher, tem o texto geral que o pastor Marcelo coloca no começo, tem os avisos, motivos de oração, oração pelos missionários. Às vezes tem até uma tirada engraçadinha no boletim, né? Dá para dar risada. Então, tem os aniversariantes. Então, leia sempre que você puder, bem rapidinho, né? Às vezes a gente fica tanto tempo no celular, no Facebook, no Instagram. Pausa lá rapidinho, dá uma lida no boletim, que é sempre muito bom. Amém. E hoje eu vou contar um segredo. Hoje é aniversário do Dawson, aí do Deco. Se você ainda não viu lá no grupo, manda lá um alô, né? Temos mais alguma coisa? Tudo bem? Pastora Leia? Tudo certo? Vamos se levantar e ficar de pé, né? Vamos orar. Você que está em casa também. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque podemos te cultuar. Obrigado porque podemos buscar na tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por cada família aqui, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão em casa também, meu Deus. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, seja sempre um árbitro no seu coração, que o Senhor seja contigo e o Espírito Santo seja sempre abundante na tua casa, em nome de Jesus, amém. Fala para o teu irmão, você é uma bênção.